O artesão e a negociação. Parte 4. Ains e companhia foram mais uma vez convidados para a Câmara do Conselho. Após entrarem, viram um único anão descontente, já os outros estavam cheios de positividade. O comandante-chefe também parecia bastante à vontade. Em outras palavras, tudo se desenvolveu como esperava. Ains sorriu por dentro. Rogo que aceite nossas sinceras desculpas por fazer-lhe ir e vir constantemente. Nos reunimos e decidimos proceder como Vossa Majestade deseja. Para começar, agradecemos pela profunda compaixão em relação à questão do posicionamento das tropas. Não obstante, abriremos relações diplomáticas e começaremos a negociar com a nação de Vossa Majestade. Dito isso, a natureza dos bens comerciais e os métodos da transação exigirão mais negociação para resolver os detalhes minuciosos. Naturalmente. De todo modo, eu prontamente lhe darei as forças de combate necessárias para retomar a fortaleza, assim como impedir qualquer invasão dos Quagoas. Eu enviarei um representante para lidar com os pontos mais delicados das relações internacionais em poucos dias, com o qual poderão discutir o assunto por completo. Ains soltou um suspiro de alívio. Ele tinha que entregar tarefas como esta, que requeriam conhecimento relevante para Albedo. Felizmente, eles não insistiram em prolongar as coisas por aqui. Então, há a questão do pagamento de Vossa Majestade para a recuperação da capital real, o envio dos nossos ferreiros rúnicos para o reino feiticeiro. Nos comprometemos com isso. Mas gostaríamos de enviar um grupo de inspetores ao reino feiticeiro para ver como nossos irmãos estão sendo tratados e para garantir o bem-estar deles. Podemos ter sua permissão para fazer isso? Claro. O reino feiticeiro aceitará os inspetores sem quaisquer censuras. Os anões pareciam muito mais aliviados agora. Eles pretendiam realizar uma inspeção no local de trabalho? Parecia mais provável que eles quisessem ver se o reino feiticeiro estava aderindo ao seu lado do acordo trabalhista entre as duas nações. Se bem me lembro, os contratos trabalhistas nunca são orados. Mas eu juro que não vou deixar ninguém ficar como o Eroero-san. Preciso elaborar um contrato com termos que os anões vão respeitar, permitir que os ferreiros rúnicos se concentrem no desenvolvimento e afins, entre outras coisas. Ains acenou positivamente para a preocupação dos anões por seus compatriotas. Não, tudo isso foi graças aos Quagoas. Essa situação aconteceu porque conquistaram a fortaleza. Se não tivessem atacado naquela hora, meus planos não teriam dado tão certo. Criar um espetáculo de recrutamento para os ferreiros rúnicos teria gastado muito tempo e recursos. Agora eu quase sinto pena por exterminar os Quagoas. Afinal, um favor deveria ser pago com outro. Então, quando Vossa Majestade pretende começar a retomada de nossas terras? Mais breve possível. Embora fosse improvável que o Quagoa que tivesse derrotado os Cavaleiros da Morte fosse um jogador, ele não podia descartar a possibilidade. Era preciso verificar o mais rápido possível. Contamos com sua liderança. Para nosso povo, recuperar Felbercana é como um sonho que se torna realidade. Tenho certeza de que as pessoas vão se alegrar com o poder incomparável de Vossa Majestade. Pode parecer forçado, mas esse sentimento virá de seus corações. Em outras palavras, se eu não recuperar de volta a capital, as relações internacionais serão muito complicadas. Não é como se estivessem impondo, mas soa muito egoísta. Claro, iniciarei os preparativos. Ains assentiu. Então, pensou em algo e compartilhou com eles. Oh sim, eu tenho um pedido. Não sei se estão dispostos. O quê? Que tipo de pedido seria, Vossa Majestade? Perguntaram nervosamente. Ains estava confuso por essa atitude de medo. Ele não disse nada que deveria assustá-los. Ainda preocupado com o fato de ter feito algo estranho, ele perguntou: eu pretendo presentear um homem-lagarto que conheço, e eu gostaria de recorrer à excepcional habilidade do seu povo para agraciá-lo com um conjunto de armadura. Houve uma forte inspiração por trás dele. É exatamente para quem pensa, Tenberu. Ains se virou, olhando para onde o som tinha vindo, para o homem-lagarto que estava prendendo a respiração. É para o Zaryuzu. Considere como um presente para celebrar o nascimento do filho dele. Ains quis deixar claro que prezava pela vida de Zaryuzu. Ele certamente seria pai de muitos homens-lagarto raros no futuro. Assim, presenteá-lo com essa excelente armadura era algo bem lógico. A atenção dos anões se voltou para o forjador-mestre, que logo cruzou os braços, ainda franzindo a testa para Ains. Ele não parecia aprovar nada. Que tal? Consegue fazer? Depois de ser questionado novamente e cutucado por seus iguais, o forjador-mestre finalmente assentiu, a má vontade estava evidente. Quais são as medidas? O preço será por nossa conta. Armaduras mágicas devem se redimensionar automaticamente ao usuário. Pode encantá-la dessa maneira aqui. Não sou versado em assuntos mágicos. Então precisa perguntar ao sumo sacerdote a respeito.
Se estiver bem com o encantamento de baixo nível, então não deve haver nenhum problema. Isso o incomoda, Vossa Majestade. Creio que deve haver melhores encantadores dentro do seu domínio. Na verdade, havia poucos encantadores habilidosos no reino feiticeiro. Encantadores eram essencialmente um lançador de magia especializados, originalmente afiliados à Guilda dos Magistas. No entanto, a Guilda dos Magistas do Reino Feiticeiro foi basicamente dissolvida. Além disso, Nazarick usava um processo de encantamento diferente, ou seja, cristais de dados. Ele queria preservá-los o máximo possível, dado que ainda não achou meios de obter novos cristais de dados. Naturalmente, ninguém em Nazarick poderia realizar os encantamentos deste mundo. Em outras palavras, o reino feiticeiro não tinha capacidade de encantar itens mágicos. Mas é claro que não havia necessidade de deixá-lo saber disso. Se houver necessidade, tudo o que tenho a fazer é reforçar o encantamento existente. Mas enfim, eu gostaria de uma armadura feita aqui. Isso também servirá como publicidade para os armadureiros anões. Os olhos do forjador mestre se estreitaram. Deve estar pronto dentro de uma semana. Perfeito. Até lá, estarei empenhado em recuperar a capital. Bem, se a batalha acabar antes da hora, passarei uns dias aqui em passeio. Então trabalharei mais rápido. Ficou claro que ele não quis dizer seria uma pena mantê-lo esperando. Era mais como vou terminar quanto antes, então vai embora daqui sem dar voltinhas. Por que ele me odeia tanto? Eu deveria ser um herói nacional, não? Ou o libertador que reivindicou sua capital real, que tal? Eu não me lembro de fazer nada para merecer tal ressentimento. Será que ele é só um rabugento teimoso? Quanto ao pagamento, como eu disse antes, não há cobrança. Eu me lembro bem. Quando menciono o pagamento, refiro-me ao fato de que é um produto final e uma amostra. Eu preciso que me diga quanto custa para que eu possa estimar quanto gastarei para produzir um equipamento semelhante. Eu não decido os preços. Ei, mestre da guilda mercantil, você que decide isso. Para começar, teríamos que considerar o material usado em tal armadura. Isso certamente afetaria a faixa de preço. Ah, interessante. Respondeu Ains, tentando não demonstrar nada que revelasse suas intenções. Então me diga, qual é o metal de maior qualidade nesta cidade? Se os nomes de um dos minérios prismáticos surgissem, Ains poderia abandonar suas negociações presentes e subjugar os anões à força. No entanto, suas preocupações foram infundadas. O metal em questão era o adamantite. Adamantite, Não há nada mais duro do que isso por aqui? Ou melhor, mesmo o metal levemente mais mole que seja raro. Também não souberam responder. Havia a possibilidade de que a informação fosse confidencial e não pudessem falar abertamente dela com Ains. Além disso, o questionamento direto não ajudaria. Usar magias de charme para fazê-los falar deixaria lembranças de serem controlados, então se não pudesse eliminá-los depois, não seria uma opção. Infelizmente, ele não tinha outra maneira de perguntar. Como Gondo também não sabia, ele só podia depositar suas esperanças nos ferreiros rúnicos mais experientes. Enquanto Ains escondia sua decepção, tirou um lingote debaixo de suas vestes. Então, nós forneceremos o metal. Apenas me diga a taxa de processamento. Este era um metal de nível 45. Não era particularmente forte, mas era muito mais duro que a adamantite. A capacidade defensiva de Zaryuzu aumentaria se usasse uma armadura feita com esse material seria o suficiente para protegê-lo da vasta maioria dos inimigos desse mundo. E isso é... Julgando pela expressão no rosto do forjador mestre enquanto examinava o lingote, Ains tinha certeza de que este minério não poderia ser escavado por essas bandas. Sim. Ains fechou a boca antes de poder dizer sem valor. Afinal, essa era a matéria-prima para uma armadura que ele estava dando a Zaryuzu. Ele não podia dizer esse tipo de coisa na frente do ferreiro que estaria assumindo a tarefa. É sem dúvidas um metal decente. Eu tenho algumas armas feitas do mesmo material. Um momento, por favor. Ains se levantou e saiu da sala antes de vasculhar seu inventário. Depois de alguma pesquisa, ele retirou uma estranha espada curta, uma das armas em Yggdrasil que tinha sido projetada com forma sobrepujando a função. Então voltou para a sala. Assustado pelo fato de que Ains estava segurando uma espada curta, os anões se mexeram desconfortavelmente em seus assentos. Ains colocou a espada curta na mesa e a deslizou para eles. Felizmente, parou em frente ao forjador mestre. Ele não pegou a espada curta que deslizou diante dele, mas sim a estudou com um olhar assustado no rosto. Deve tê-lo incomodado de alguma forma. É do mesmo metal. Já que é uma espada curta, não sei se pode usá-la como referência para armaduras, mas o que me diz? Pode fazer. Por alguma razão, essas palavras fizeram o forjador mestre ficar vermelho. Eu vou fazer isso e mostrar a você. Sentindo a poderosa determinação na voz do forjador mestre, Ains assentiu.
Estou ansioso pelos seus serviços. Eu gostaria de uma armadura de cota de malha, se possível. Vou emprestar a espada curta também. Se precisar de mais alguma coisa, sinta-se à vontade para me avisar. Zenberu, você deve estar mais familiarizado com os Ariuzu. Responda-lhe sobre o tamanho do seu corpo, formato e tudo mais. Como quiser, Majestade. Então, isso é tudo para o meu pedido. Se estiver tudo bem, vou me retirar. Vossa Majestade, posso perguntar onde o senhor está indo? Ah, comandante-chefe. Não sei se lembra, mas salvei um anão e fui convidado para a casa dele e hoje serei um hóspede na casa dele. Vamos deixar a recepção de boas-vindas para mais tarde. Ou melhor, Ains não queria passar vergonha, então queria evitar tal cerimônia. Claro, ele não disse isso. O comandante-chefe parecia um pouco desconfortável. Eu entendo os desejos de Vossa Majestade. Porém, seria um pouco estranho se saísse a notícia de que o salvador de nossa nação precisou ir pessoalmente procurar por acomodações. Já preparamos um quarto de luxo, o senhor consideraria descansar lá por um dia? Ains considerou a proposta. As palavras do comandante-chefe eram aceitáveis e não havia motivo para recusar. Então vamos fazer assim. Vou visitar Algondo, o anão que me trouxe até aqui, e pedirei desculpas por mantê-lo esperando. Tomara que não tentem me impedir dessa vez. Parece que o comandante-chefe e os outros não tinham objeções.